Bom, e o Augusto citou aí outras derrotas que o presidente Bolsonaro tem tido no TSE, né? A corte negou ao presidente pedido de resposta contra o PT, que fez vídeo chamando Bolsonaro de genocida. O Lula conseguiu também que o tribunal barrasse mais uma propaganda com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. E nessa semana, Alexandre de Moraes aceitou o teste de integridade das urnas eletrônicas com o uso de biometria. Essa era uma demanda das Forças Armadas, que fazem parte da chamada Comissão de Transparência. E recentemente, todos acompanharam, por sugestão das Forças Armadas, na Comissão de Transparência Eleitoral, se sugeriu que se fizesse esse teste de biometria. Eu realizei reuniões técnicas, tanto com o nosso pessoal quanto com os técnicos das Forças Armadas, e já havia anunciado que nós iríamos realizar um projeto piloto com biometria. A questão é que o teste com o uso da biometria vai ser feito apenas em 56 urnas em todo o Brasil. Os militares teriam emplacado 12 das 15 sugestões feitas por meio do Ministério da Defesa para as eleições deste ano. Constantino, eu me lembro de... Augusto vai lembrar, Constantino tem 10 anos menos, eu não sei se ele lembra do quadro O Americano é tão bonzinho, ele é tão bonzinho, o Alexandre de Moraes, ele permitiu que haja esse teste de integridade com a biometria. 56 urnas, é um universo ridículo, né, dentro do que a gente tem no total de urnas pelo Brasil inteiro, Constantino. Não, tudo isso é ridículo, né? E, na verdade, há um esforço de encenação aí para mostrar boa vontade em relação às demandas que vieram das Forças Armadas. Não acataram as mais importantes, né? E vejam que as mais importantes não davam conta do cerne da questão, qual seja o fato de que o sistema é opaco, centralizado, e nós não temos possibilidade de auditagem após a eleição, ou seja, dupla contagem, para você ter alguma materialização do voto com uma auferição pública que você possa bater lé com cré. Então, esse é o grande problema do modelo brasileiro. Por isso que países com muito mais dinheiro e tecnologia não adotam esse modelo. Por isso que na Corte Suprema da Alemanha rejeitaram algo parecido. Então, de novo, nós estávamos falando, Lacombe, de algumas demandas simples para poder dar um pouco mais de transparência a esse sistema que, pelo menos em algumas pesquisas aí que parecem fajutas, 1/3 do eleitorado não confia. Veja, se nós temos uma democracia em que 1 em cada 3 eleitores vão lá digitar o voto e não confiam muito que a coisa está funcionando direito, isso é uma democracia em crise. Em vez de atender essas demandas, as mínimas necessárias, abrir as portas para Forças Armadas poder fazer o seu trabalho, não. Insistem nesse discurso, dobram a aposta e vão lá e fazem uma encenação ridícula dessa de que cederam um pouquinho. É uma palhaçada, repito, a gente está diante de uma grande piada. Porque a gente fica sempre falando disso e o TSE fica no pé de todo mundo que fala sobre isso, Ana, mas o que se queria era só mais transparência e mais segurança, né? E aí houve a interferência dos ministros do STF nesse processo legislativo da PEC do voto impresso auditável, né? E a gente não conseguiu que essa PEC fosse aprovada, avançasse, com a troca de 11 representantes da comissão especial, né? 11 partidos trocaram seus representantes, e aí fica esse papinho, nunca houve fraude. Ninguém tem como provar que nunca houve, nem que houve, porque o sistema continua não sendo auditável. E o problema, Lacombe, acho que foi a histeria criada, né? Uma histeria que o brasileiro não entendeu, porque se eles tivessem falado, por exemplo, olha, vocês querem mais uma camada ali de transparência, vamos então estudar o que podemos fazer para esse ano, vamos debater com o Congresso, deixa o Congresso decidir, mas o próprio Barroso interferiu numa prerrogativa do Legislativo e ainda saiu, né, cantando de galo fora do Brasil, eu interferi para salvar a democracia, e o povo, né, de maneira corretamente, ficou desconfiado. Peraí, que coisa é essa? Que eles não querem que nós não podemos nem questionar a lisura do nosso sistema eleitoral? O mundo assistiu, estarrecido, de boca aberta, uma eleição americana na nação mais livre, mais próspera, mais rica do mundo, uma eleição presidencial conturbadíssima,
ainda até hoje, 2022, cheia de perguntas, pouquíssimas respostas. Hoje já se sabe que mais da metade do povo, uma pesquisa recente mostrou que mais da metade na pesquisa, entre democratas, republicanos e independentes, eles desconfiam das fraudes em 2020. E aí o brasileiro que assistiu isso foi proibido de sequer debater, questionar, cobrar dos seus eleitos no Congresso. Aí a desconfiança aumentou mais ainda, né? Lembrando, né, a nossa audiência, que há 11 anos o Congresso passou a PEC do voto impresso auditável, como tem que ser feito, né? Nossos legisladores, eles discutiram, passaram, ok, vamos ter isso, e o STF foi lá e deu uma canetada e derrubou. Então, hoje, eu até me pergunto, Lacombe, jogo essa pergunta para vocês. Hoje nós temos aí a maravilha das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, porque se não deixam questionar diretamente, a gente fica questionando entre a gente. O que será no passado, quanta coisa nós tivemos que entubar, que foi colocado goela abaixo no povo brasileiro, sem que nós pudéssemos sequer questionar, ou se nós, não sei nem se nós soubemos da verdade de muita coisa. E é por isso que hoje eles odeiam a liberdade de expressão, porque o povo, com todo o direito do mundo, pode e deve questionar. Assim, o voto impresso auditável todo mundo queria, né? Até o Bolsonaro querer. Aí deixaram de querer, né? Exato. E, o Nando Baltazar, que coordena a nossa produção, está aqui, eu puxei pela memória lá, Kate Lira fazia a personagem, foi casada com Carlinhos Lira. Isso. Ela é americana, ela fazia no início era a Praça da Alegria, né? Depois a Praça é Nossa, com Carlos Alberto de Nóbrega. E ela falava o brasileiro é tão bonzinho. Estavam sempre passando uma historinha, fazendo uma coisinha, dando uma volta nela, né? Com outras intenções. E ela sempre achava que havia naquilo uma grande bondade. Então serve para o querido Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é tão bonzinho, tão bonzinho.